RFI convida. Adriana Brandão. O já tradicional Festival de Cinema Brasileiro de Paris, fundado por Kátia Adler, da Associação Jangada, começa nesta terça-feira. Durante uma semana, mais de 30 filmes serão exibidos, mostrando a riqueza da produção cinematográfica brasileira. O festival é também um momento de troca e encontros entre atores, diretores, críticos e o público parisiense. Vários convidados de prestígio marcam presença, entre eles Antônio Pitanga, o homenageado desta 26ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, e é o nosso entrevistado de hoje na companhia de Kátia Adler. Olá, Antônio. Olá, parabéns, obrigado, né? Porque digo parabéns, está no teu programa, né? Um prêmio, né? Muito obrigado. Obrigada a você pela presença. Olá, Kátia. Super obrigada de estar aqui novamente e vamos ver como é que vai ser essa semana no festival. Tá prometendo. Eu gostaria, antes de começar, para começar essa entrevista, pedindo para vocês comentarem o cartaz desta 26ª edição do festival, que traz no centro um punho cerrado envolto em um negativo de cinema. Antônio Pitanga, é um símbolo da sua carreira? Esse punho cerrado? Eu sou baiano, né? Há sempre uma figa, né? Você vê na figa, você vê todo o movimento de uma cultura, né, genuinamente brasileira, né, cuja herança vem da mãe África. Então ali tem a força do povo baiano, brasileiro, cinema novo, né? Tem os orixás, a força da religiosidade. É um cartaz bem significativo que me tocou muito mesmo, porque toda a minha formação, a formação Pitanga, a formação do povo brasileiro, vem exatamente desse gesto de poder. Aí está o poder negro, aí está o Malcolm X, aí está os Panteras Negras, aí está a Bahia, aí está o Brasil, né? Aí está um grito de liberdade. Pois é, Kátia, muitos símbolos, né? Símbolo de resistência, você diria também resistência do cinema brasileiro e resistência do seu festival? Sim, eu acho que depois dessa fala incrível, é exatamente tudo isso, mas também é uma resistência. Resistimos aos 4 anos, continuamos resistindo. Não é fácil, apesar dos 26 anos, estarmos aqui, mas a gente vai continuar. 26 anos ininterruptos. Ininterruptos, exatamente, isso é muito importante dizer. A gente nunca parou, mesmo com pessoas ou governos querendo que a gente parasse. A cultura não vai parar, a cultura é muito forte, a arte é muito forte, nós precisamos da arte. E aí o cartaz para mim é cinema na veia, é arte na veia, é a resistência. Nessa homenagem especial que o festival faz a você, Antônio Pitanga, 6 filmes serão exibidos, entre eles Na Boca do Mundo, que você dirigiu em 1978, Barra Vento, o primeiro filme de Glauber Rocha e precursor do cinema novo, e Pitanga, um documentário sobre a sua vida. Você atuou em mais de 70 filmes desde o início dos anos 60. O cinema novo, Pitanga, que você já citou hoje, continua influenciando a produção cinematográfica brasileira? Continua de uma maneira extraordinária, porque qual o ser humano que não olha pelo retrovisor e não vê a sua memória? É o baú da memória, o fazimento da civilização, né, dos povos, vem exatamente a história do seu passado, né? Embora, independente de você ter nascido ou ter nascido naquela época ou não, o teu passado é a história de tantos que trouxeram até você para que você pegasse esse bastão e fosse adiante, né? Então, o cinema ele traz para mim, né, primeiro me dá cidadania. Eu sou de uma pessoa, de uma família muito pobre, nasci no Pelourinho, né? Fui batizado na igreja que até então a igreja só era construída por negros, mas eles não podiam frequentar e sentar, né? Então os negros construíram a igreja do Rosário dos Pretos,
Então, ali no Pelourinho, onde eu fui batizado, para poder frequentar, e seus axés, muitos punhos cerrados, você lá atrás já encontraria, com certeza. Hoje, quando eu vejo o cartaz, o significado desse cartaz é uma força de um movimento, como a Kátia falou, da resistência, né? Então, acho que essa leitura cidadã, né, a cultura me deu, né? O cinema me deu, Antônio Pitanga, Luiz Sampaio, né? Então, eu poderia ser um qualquer, mas o cinema me puxou pelo braço, o Glauber me fez companheiro e amigo e irmão, né? E ali estava, não como mais um, mas como também uma cabeça pensante, né, nessa formação desse cinema novo que deságua pelo Rio com Cacá, com Leão Risma, Joaquim Pedro, Walter Lima Júnior, tantos outros, né, Rui Guerra, né, tantos outros que fizeram o cinema e faz. Então essa juventude hoje teve e tem aonde beber esta água. Pois é, o cinema novo trouxe para a tela, né, os negros. E hoje esse movimento está muito forte. Como você vê essa moçada de hoje que reivindica ainda mais espaço, não só dentro como fora das telas? Eu vejo com muita alegria, né? Porque na década de 50, eu faço o primeiro filme Bahia de Todos os Santos, do Trigueirinho Neto, em 1959, né? Onde eu conheço o Glauber, que o Glauber tinha feito 2 curta-metragens, Cruz na Praça, né, e O Pátio. E aí o Glauber se aproxima, conhece o Trigueirinho, e aí eu já estava co-protagonizando o Bahia de Todos os Santos, eu sou protagonista do Barra Vento. Então, naquela época, você tinha pouco, contava nos dedos, Ruth de Souza, Léa Garcia, tá entendendo? Abdias Nascimento, tá entendendo? Aí estava chegando eu, Otelo, mas na área da interpretação dramática, de construir, eu não sou comediante, eu sou um ator, né? Eu posso até ser comediante, mas aquele espaço era poucos, né? Contados nos dedos esses atores, essas atrizes que eu falei. Hoje não, você está numa vitrine, mas ainda é pouco. Eu acho, todo dia se você fala, ainda reivindica mais, porque nós somos um país de 54% de negros e pardos, de negros e mulheres. 54% dessa população é de negras e negros, né? E de mulheres. Você está entendendo? Então, se o percentual, se naquela época o país tinha menos de 2 milhões de habitantes, e nós éramos 5, 6, 8, e hoje o país tem 216 milhões, entendeu? Percentualmente não vai bater, a conta não vai fechar, tá entendendo? Então, essa avalanche que está chegando em boa hora, e eu vejo com bons olhos, vejo um Lázaro, vejo uma Viviane Ferreira, diretora, né? Vejo um grupo, o Boliveira, muitos, né, um Silvio Guidani, tem um movimento bonito aí. E aí me dá graça e eu me sinto recompensado, dizendo, valeu a pena, tem valido a pena essa luta e essa caminhada. Kátia, além dessa homenagem ao Pitanga, o que o festival vai apresentar esse ano para o público parisiense? Então, eu acho que, na verdade, eu recebo todos esses filmes, né? Claro, o Pitanga é uma escolha pessoal, isso sem dúvida nenhuma, mas eu recebo os filmes e aí vou buscando onde que eu vou, o que eu seleciono. É sempre, a gente fala de uma diversidade do cinema brasileiro e aí a gente se dá conta que a Bahia está presente. Né? Nós temos o filme da Gal Costa, nós temos abrindo o festival Dorival Caymmi. Muita música, como ano passado. A música está sempre presente no cinema brasileiro. Se a gente notar, a maioria das vezes são ficções, mas ela está sempre presente. E a gente encerra, então, com Gal Costa e Madeleine em Paris, que é um filme daqui também, que é sobre a lavagem, que é novamente Bahia. Então, acho que é isso, os filmes chegam e eu vou selecionando, mas por acaso esse ano a Bahia está bem presente. E temos muitos filmes com jovens diretores, né? Tem o Betânia, tem Saudade também, que é um filme primeira versão,
que acabou de chegar, tem o que você falou, Coração... Sem Coração, não consigo falar, para mim tem coração. Mas, enfim, eu acho que a gente tem uma belíssima seleção. A gente tem o filme novo da Sandra Kogut, que é importantíssimo, né? Que é sobre as eleições de 22. Vamos comemorar, entre aspas, o 31 de março, dizendo a democracia sempre. Houve golpe no Brasil, 60 anos. Apesar do Lula não querer muito falar sobre isso, eu não concordo com ele, e nós temos sim que falar do golpe que houve no Brasil e que foi péssimo para o Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem toda uma programação, eu fiz toda uma programação o dia inteiro sobre esse tema. A gente vai passar o filme, tem Utopia, tem o filme também, o novo filme do Luiz Fernando Carvalho, com a Maria Fernanda Cândido, enfim, a gente da Clarice. Está passando a Clarice, que tem a ver também com o mesmo tema. Enfim, eu acho que é importante. Tem um filme que se chama Batalha, que foi de São Paulo, que teve 2 universidades que brigaram nos anos 60, na mesma rua. Então é isso, eu acho que eu concordo com o Pitanga, a gente não pode, a memória é muito importante, mas esses filmes sempre tem que voltar, a gente sempre tem que falar sobre isso, porque eu estou um pouco preocupada com a memória. Porque as pessoas... 60 anos tem muito tempo para os jovens. Então, eles têm que ver Glauber. Eles têm que entender um pouco do cinema brasileiro também. E Barravento é muito importante estar na programação. Por isso, a preocupação de colocar ao lado de produções contemporâneas, produções antigas que falam dessa história. Claro, porque as pessoas não têm mais acesso, as pessoas não têm mais tempo. Está todo mundo no seu telefone ligado, eu também não estou me tirando disso, não. A gente não tem mais esse tempo. Então é interessante, e eu sempre vou defender a sala de cinema, porque você para na sala de cinema para ver um filme. O cinema vai continuar existindo na sala. É um programa importante para todo mundo. E a gente vive buscando os jovens para ir para a sala de cinema. Isso é um problema mundial, né? Os jovens estão vendo séries, então a gente quer sempre botar algum filme para trazê-los para a sala de cinema. Pitanga, como trazer justamente os jovens para a sala de cinema? Esse é realmente um problema aqui e no Brasil, aqui menos do que no Brasil, mas no Brasil, principalmente para o cinema nacional. Mas eu acho que a Cátia olhar, né, esse olhar de cinema, né, que ela vai no âmago, né, do que é cinema, né? Ela traz a memória, mas ela traz também os jovens cantando na memória quem foi Claudinho Bochecha, Nosso Sonho, que é um filme que bateu recorde de bilheteria no Rio agora, no Brasil, né? Traz o Mussum, de um negro diretor, que é o Silvio Guidani, que ganhou vários prêmios em Gramado, das Dorival Caymmi. Você entendeu? Eu acho que quando faz essa junção do passado e do presente, né, quase que didaticamente, dentro daquele cinéfilo, né, das pessoas que amam o cinema, da sala, da pipoca, e diz assim, ele faz o link do passado, e quando vê os filmes de hoje, desse jovem, o jovem próprio João Paulo Miranda Maria, que é um filme que eu protagonizei, chamado Casa de Antiguidade. Ele é um jovem garoto que o Festival de Cannes captou ele, trouxe ele, né? E está investindo no João Paulo, nos roteiros do João Paulo. Ele ficou quase que filho do festival, de tal paixão que o Festival de Cannes teve para esse garoto, né? Já está desenvolvendo outros trabalhos. Então, essa junção que a Cátia faz, que é cinema, não fica só no Glauber, no Cidadão Kane, coisa assim, ou no Godard. Não, traz, porque você vai ver o cinema internacional, né? Vai ver o Godard, vai ver o Fellini, no cinema brasileiro, porque é a leitura que nós tínhamos, que todos nós cinéfilos, né? Dessa linha, dessa referência,
né, muito forte. Então, esse cineasta que a Kátia traz, esse cinema que ela traz há 26 anos, é uma releitura, uma revisitação com a presença, né, do jovem, do novo também, para você poder entender. Porque cinema é essa janela rica, é de eterno. Cinema você pode ver com o olhar de hoje um filme de um jovem, né, que acabou de fazer, com todas as dificuldades, né, e ver um filme do passado, né, de um Nelson Pereira dos Santos, de um Glauber, de um Kaká, tá entendendo? E dizer assim, isso é cinema. Né? E eu fui premiado, era um dos personagens, dos atores, que ganhamos a Palma de Ouro em 1962, o Pagador de Promessa. Eu fiz o filme, eu vivi o personagem, eu vivi todas as situações. Não lembrava que você tinha feito Pagador de Promessa. Todas as situações. Mas quando eu vejo na sala de cinema, uma lágrima desce. Meus olhos se enchem de lágrima quando eu coloco o Zé do Burro dentro da igreja. Isso é mais de quase 60 anos atrás. Você entendeu? Esse brilho que dá em mim, ela, com certeza, quando a Kátia tem essa preocupação, tira do celular, vem para a sala de cinema, os jovens se encontram. Kátia, é uma programação diversa, temática e também de formatos. Você se impôs algum critério para fazer essa seleção? Por exemplo, hoje se fala muito da questão da representatividade de raça, de gênero. Você se impôs algum critério para essa seleção? Eu não acho que eu não me imponho, não. Mas eu tô vivendo hoje. Claro, hoje. Estou aqui, estou atenta. Mas eu não vou botar um filme porque tem um diretor negro. Não vou fazer isso. Não vou botar um filme porque o ator é indígena. Não vou fazer isso, não. Eu vou fazer porque o filme é bom. Porque eu quero dividir o filme com a plateia, com o público. Eu quero sempre isso. Eu não vou escolher um filme... tadinho, vamos botar a cota. Não tem cota. Dentro do que eu tento fazer, não tem cota, mas tem sensibilidades, né? E aí eu divido esses filmes com o público que eu acho que é o mais importante. Agora, para terminar, Pitanga, você disse nesse documentário que vai ser exibido... Eu disse... Aqui, e você disse no documentário que vai ser exibido no Festival de Cinema Brasileiro de Paris, documentário Pitanga, que leva seu nome sobre a sua vida, que você é um negro em movimento. O cinema brasileiro também é um cinema em movimento? Com certeza, porque quebra todos os tipos de amarras, né? Eu, no meu caso, quando eu falava negro em movimento, lá atrás, né, eu vim com essa leitura de tantas posições contra o preconceito, contra a invisibilidade, né, contra o racismo, contra a fobia, com todo tipo de preconceito, né? Eu acho que a gente quebra, né, os grilhões, as amarras, né? E eu não pertenço a nenhum tipo de movimento. Eu quero a liberdade, eu quero voar. Minha mãe me deu as pernas para que eu pudesse, que através das minhas pernas, pudesse voar. Então, eu sou um negro em movimento, eu quero te ouvir, quero ouvir ela, quero ouvir o outro. Quer dizer, não tem um tipo de movimento ou de posicionamento radical, né, que eu chegue ali e fique engessado. Eu quero a liberdade, eu quero ter asas para voar, para pensar, para ouvir e para ser escutado, né? Então, eu acho que o cinema brasileiro é esse cinema em movimento, né? Em bravo movimento, porque era um cinema em que tivemos as dificuldades grandes e o eixo tradicional do cinema brasileiro é Rio-São Paulo. Veio a ditadura e, de uma maneira inacreditável, explodiu, descentralizou de tal maneira. Então, o cinema de Pernambuco, o cinema maranhense, o cinema mineiro, São Paulista, Rio de Janeiro, tá entendendo? Então, pernambucanos, que os pernambucanos, que a garotada pernambucana está fazendo é cair o queixo, você tá entendendo? Então, não deve nada ao passado e deve sim tudo ao passado, porque eles tiveram onde se banhar. Então,
Então eu acho que o cinema é essa coisa que está sempre se reinventando, né? Desde os irmãos Lumière, vai ver lá Mário Peixoto, 1947, né? Aquele barquinho e tal. Quer dizer, é pujante, é pujante. Então, esse está sempre em movimento, sempre crescendo, sempre se afirmando ou se firmando. Muito obrigada, Antônio Pitanga, o Negro em Movimento. E para ver, então, esse cinema brasileiro em movimento, o Festival de Cinema Brasileiro de Paris acontece até o dia 2 de abril no Cinema Arlequin, no coração de Paris. Muito obrigada, Kátia Adler. Muito obrigada, Antônio Pitanga. Obrigado.